Fala galera, tudo beleza? Bom, vamos acompanhar aqui uma aula bem sintética, bem objetiva sobre ângulos na circunferência. Acompanhe até o final que vamos finalizar com 3 questões rápidas e caceteiras. Beleza? Eu sou Rodrigo Schiffler, esse é o canal Atalhos para o Enem. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Vamos nessa! De que será essa aula? De que será essa aula? É minha! Qual é, galera? Beleza? Se ligue só. Vamos aqui para um assuntinho hoje chamado de ângulos na circunferência. Super fácil, super massa, super tranquilo. Se liga só. Primeira coisa que você tem que lembrar o que é ângulo central. Beleza? Ângulo central é o ângulo cujo vértice é o centro da circunferência. Então, olha só. Traço aqui uma circunferência de centro O. Traço 2 raios OA, OB. Show de bola? Galera, se liga aqui, ó. Este ângulo daqui que eu vou chamar, ó, de alfa, ele é um ângulo cujo vértice é o centro da circunferência. O nome desse ângulo é ângulo central. De boa? Massa? Agora se ligue. O ângulo central, a medida do ângulo central, tem uma relação com a medida do arco correspondente. E ó, que relação é essa? A medida do ângulo central é igual à medida do seu arco correspondente. Então, ó, se eu destaco aqui, ó, o arco AB, a conclusão, galera, ó, é que a medida do ângulo central é igual à medida do seu arco correspondente. Ou seja, se o arco AB tem medida de 60 graus, o ângulo alfa também vai medir 60 graus. Beleza? Então, o ângulo central tem a mesma medida do arco correspondente. Vamos para o segundo ângulo. Se liga. Se eu fixar A e B e deslocar esse vértice para a circunferência, ou seja, eu mantenho A e B fixos e eu desloco o vértice do ângulo até chegar na circunferência. Primeiro que eu acredito que não seja difícil perceber que a abertura desse ângulo vai diminuir, beleza? Ó, quanto mais eu puxar, eu arrastar esse vértice para trás, menor vai ser a abertura. Aí, galera, o ângulo deixa de ser central e passa a ser um ângulo inscrito, beleza? O que é um ângulo inscrito? Ângulo cujo vértice é um ponto da circunferência, sendo seus lados duas secantes a ela. Então, se liga, vou traçar aqui uma circunferênciazinha de centro O e repare só, olha o ângulo ACB. O vértice C é um ponto da circunferência e, ó, os seus lados são secantes à circunferência, são duas cordas. Esse ângulo beta ele é chamado de ângulo inscrito na circunferência e ele também tem uma relação com o arco AB. Agora, ó, repare, a medida do ângulo inscrito é a metade da medida do seu arco correspondente ao arco AB. Então, ó, o ângulo beta é a metade do arco AB. Beleza? Então não esqueça, o ângulo central ele tem a mesma medida do arco. O ângulo inscrito tem a metade da medida do arco. Só peço a você que tome cuidado, ó. Se AB vale 60 graus, o ângulo beta vale a metade, 30 graus. Se beta mede 60 graus, AB mede 120 graus, o dobro. Não se esqueça, o ângulo é a metade do arco. O arco é o dobro do ângulo. Beleza? Então, ângulo central e ângulo inscrito, mole, fácil. Então, vamos para 4 consequências, algumas que eu acredito que são bem óbvias. A primeira, olha só, a medida do ângulo inscrito é a metade da medida do ângulo central de mesmo arco. Galera, acredito que aqui é bem direto, quer ver? Repare, fazendo a configuração que a gente acabou de colocar, ó. Eu tenho aqui que esse ângulo O é o ângulo central e o ângulo beta, né? O ângulo alfa é o ângulo central e o ângulo beta é o ângulo inscrito. Acabamos de ver que alfa é igual a B e que beta é a metade de AB. Galera, se alfa é igual a B e se beta é a metade de AB, a conclusão direta é que beta é a metade de alfa. Ou seja, a medida do ângulo inscrito é a metade da medida do ângulo central de mesmo arco.
consequência number one. Beleza? Tranquilo? Show. Vamos para a segunda consequência. Acredito que ela também seja óbvia. Ó, ângulos inscritos de mesmo arco são congruentes. Bora pensar então? Se liga aqui, ó. Vou colocar aqui primeiro um ângulozinho inscrito que eu vou chamar de beta, ó. Você lembra que beta é a metade do arco AB, não é isso? Beta tem que ser a metade do arco AB. Então eu vou colocar um outro ângulo inscrito, ó, no mesmo arco AB, chamar de gama. Gama é o quê? A metade de AB. Vou colocar um terceiro ângulo inscrito chamado de teta, que também é a metade de AB. Minha galera, se ligue. Se beta, gama e teta são ângulos inscritos do mesmo arco AB, ambos os ângulos têm que medir a metade do arco AB. Consequentemente, eles são ângulos congruentes. Então, ângulos inscritos do mesmo arco sempre vão ser congruentes. E aí, só um comentáriozinho, ó. Esse arco que eu vou destacar aqui, de dourado, amarelo, ou seja lá qual venha a ser a cor que você enxergue, ele é chamado de arco capaz desses ângulos. Beleza? Eu gosto de colocar isso aqui pelo seguinte: a depender do material que você use de suporte para estudar ângulos na circunferência, isso aqui vem como propriedade do arco capaz. Não precisa saber o nome, mas só porque você, né, de repente você está estudando por outra fonte de conhecimento e aí fala, ô, Rodrigo não falou sobre propriedade do arco capaz, não, tá aqui. Show? Massa. Terceira consequência, essa aqui é super importante, ó. Todo triângulo inscrito numa semicircunferência retângulo. Repare só, eu tenho aqui uma circunferência e eu vou inscrever um triângulo na semicircunferência, na metade. Eu estou querendo lhe dizer que quando isso acontece, esse triângulo é retângulo. Quer ver como é que eu posso te convencer de que isso é verdade? Galera, esse ângulo daqui de cima, ele é um ângulo inscrito desse arco, ó, turma, não é? Só que esse arco é a metade de uma circunferência, então ele mede 180 graus. Como o ângulo inscrito é a metade desse arco, ele vai ter que medir a metade de 180, consequentemente, é um triângulo retângulo. Então, todo triângulo inscrito numa semicircunferência é um triângulo retângulo. E aí, velho, tem uma propriedade que eu acho que é super legal de destacar para vocês. Eu acho que você não deve decorar, mas só para constar, quer ver? Se você analisar, a hipotenusa do triângulo retângulo, ela é o diâmetro da circunferência. Beleza? Qualquer coisa, dá uma pausada aí no vídeo e analisa, ó, vou repetir. A hipotenusa do triângulo retângulo é o diâmetro da circunferência, ou seja, ela vale 2 R's, 2 raios. Se eu traçar um segmento que sai do vértice do ângulo reto e chega no centro da circunferência, o nome desse segmento vai ser mediana. Lembra disso? Porque, ó, é o segmento que sai do vértice e intercepta o ponto médio do lado oposto. Sabe o que eu queria que você percebesse? Eu queria que você percebesse que a mediana relativa à hipotenusa vai medir a metade da hipotenusa. Por quê, Rodrigo? Porque repare, velho, isto daqui, ó, esta mediana relativa à hipotenusa é o raio. E a hipotenusa é o diâmetro, galera. Ó pra cá, vê se você consegue enxergar isso na boa. A mediana relativa à hipotenusa mede a metade da hipotenusa. A mediana é o raio, a hipotenusa é o diâmetro. Em outras palavras, eu estou te dizendo assim, ó, o raio de uma circunferência é a metade do diâmetro. Beleza ou não? Tranquilão? De boa? Massa? Vamos. Última consequência. Todo quadrilátero inscrito em uma circunferência possui ângulos opostos suplementares. Se você quiser, você pausa o vídeo e tenta lembrar o que são ângulos suplementares. Suplementares. A soma vale quanto? 180 graus. Sabe o que eu estou te dizendo? Se você inscreve um quadrilátero numa circunferência, quando você somar dois ângulos opostos, ou seja, se você somar o ângulo A com o ângulo C, isso vai ter que dar 180 graus. Agora, se você sabe que A mais C vale 180, como a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360, obviamente que B mais D também vai ter que dar quanto? 180 graus. Então não esqueça dessa quarta e última consequência de ângulo central e ângulo inscrito, que é justamente todo quadrilátero inscrito numa circunferência possui ângulos opostos suplementares. Show? Beleza. Vamos lá que estamos quase chegando ao final. Repara só. Ângulo de segmento. Ele é quase que um ângulo inscrito. Mas vamos lá. Vou primeiro desenhar aqui. Vou mudar aqui a ordem. Ó. Se ligue.
Olha só, esse ângulozinho daqui, ó, ele é um ângulo de segmento. Perceba que o seu vértice continua sendo um ponto da circunferência, assim como o ângulo inscrito. A diferença é que o ângulo inscrito, os lados são duas secantes da circunferência. Tem dois pontos de interseção com a circunferência. No caso do ângulo de segmento, um lado é tangente e um lado é secante. Então vamos ler aqui? O que é o ângulo de segmento? É o ângulo cujo vértice é um ponto da circunferência, sendo um dos lados uma tangente e o outro uma secante a mesma. E galera, esse ângulo alfa, esse ângulo de segmento, ele também tem uma relação com o arco correspondente. Ó, a medida do ângulo de segmento é a metade da medida do seu arco correspondente, bem parecido com o ângulo inscrito. Lembrando, a diferença aqui é que ao invés dos lados do ângulo serem duas secantes, aqui eu tenho uma secante e uma tangente. Mas ó, eu continuo tendo o vértice do ângulo sobre a circunferência. Isso, consequentemente, gera que a medida do ângulo é a metade do seu arco correspondente. Estão cobrados hoje novo aqui pra gente. Mas vamos lá. Os dois últimos tópicos para a gente fazer 3 questõezinhas. Ângulo de vértice interno. É o ângulo que tem vértice no interior da circunferência e os lados são duas secantes a ela. Olha lá para a configuração, ó. Esse ângulo que eu vou botar aqui, ó, x, por exemplo, ele é um ângulo de vértice interno à circunferência. Galera, esse P não é o centro, tá, galera? Esse P é um ponto interno da circunferência. Rodrigo, você colocou esse ângulo aqui à direita, não poderia ser à esquerda? Poderia, porque são ângulos opostos pelo vértice. Consequentemente, turma, ó, esse ângulo de vértice interno, ele não está associado apenas a um arco. Como esse ângulo aqui também é x, ele está associado a 2 arcos. E, Rodrigo, se ele está associado a 2 arcos, como é que eu vou fazer para associar a medida do ângulo de vértice interno com os arcos correspondentes? Muito fácil, ó. A medida do ângulo de vértice interno é igual à semissoma das medidas dos seus arcos correspondentes. Galera, semissoma dos seus arcos correspondentes. Ou seja, vai ser a média aritmética dos arcos. Beleza? Se aqui, sei lá, é 40 graus e aqui dá 60 graus, quem vai ser x? 60 mais 40 sobre 2. Beleza? Isso é uma consequência, se você fechasse aqui um triângulozinho APD, isso ia ser uma consequência dos teoremas angulares nos triângulos. Beleza? E o último tópico para a gente fazer as questões, ângulo de vértice externo. É o ângulo que tem o vértice no exterior da circunferência, então, sei lá, mais ou menos aqui. Gostou? Tecnologia, velho. E ó, os lados são secantes a ela. Ângulo de vértice externo, ponto, o vértice é representado por um ponto externo à circunferência. Galera, aqui tem esse ângulo, ó, que também está atrelado a 2 arcos, o arco AB e o arco CD. E agora, Rodrigo, bom, se o ângulo de vértice interno, ele era a semissoma, somava os 2 arcos e dividia por 2, aqui eu vou ter a semidiferença. Eu vou subtrair os 2 arcos e dividir por 2, ó. A medida do ângulo de vértice externo é igual à semidiferença das medidas dos seus arcos correspondentes. Galera, então é isso, ó. Ângulo central tem a mesma medida do arco. Ângulo inscrito e ângulo de segmento tem a metade da medida do arco. O ângulo excêntrico ou de vértice interno, slide anterior, é a semissoma dos arcos correspondentes. E o ângulo de vértice externo, ou ângulo excêntrico exterior, também chamado dessa forma, é a semidiferença. Sabendo aquelas 4 consequenciazinhas, matou o assunto, pau, acabou. Beleza? 3 questões. Se liga só. Olha a primeira. Uma questãozinha curso técnico. Olha só. Se quiser, pausa o vídeo e tenta fazer. Beleza? Olha só. Em uma circunferência, considere os pontos A, B, C e D conforme a figura. Eu tenho aqui esse ângulo B medindo 70 graus, eu tenho esse ângulozinho medindo 90. Ele quer saber a medida do ângulo BDC. Olha para a figura e analisa onde está o ângulo BDC. O ângulo BDC é esse ângulo daqui, ó, que eu vou chamar de X, beleza? Ele quer calcular a medida desse ângulo. Galera, esse é um assunto que ele tem como uma característica recorrente você possuir várias formas de resolver a questão, várias maneiras. Eu vou adotar uma forma. Repare só,
Se você olhar para esse triângulo daqui, ó, chamando esse ângulo daqui de A, lembre do teorema do ângulo externo de um triângulo. Ó. O ângulo externo é a soma dos dois internos não adjacentes a ele. Lembra disso? Aquele popular, o de fora é a soma dos dois de dentro do outro lado. Então vê se você concorda. 90 tem que ser igual a 70 mais A. Ó, 90 é 70 mais A. Rapaz, aqui eu não vou nem me perder, tá? Ó, tempo eu não vou perder não. A vale 20 graus, então ali em cima eu tenho 20 graus. A questão acabou. A questão acabou, sabe por quê? 20 graus é um ângulo inscrito do arco BC. E X também é um ângulo inscrito do arco BC. Ou seja, nós vimos que ângulos inscritos de mesmo arco são congruentes. X vale 20, se pique vai para outra questão. Se quiser um pouquinho mais de calma. Como 20 graus é um ângulo inscrito do arco BC, ele tem que medir a metade do arco BC. Ora, se o ângulo A mede 20 graus, o arco BC tem que medir quanto, galera? 40 graus, não é verdade? Se o ângulo inscrito é a metade do arco, consequentemente o arco é o dobro do ângulo. E galera, como X é um ângulo inscrito do arco de 40 graus, ele mede o quê? A metade de 40 graus, 20, resposta correta, letra B de bola. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Massa. Vamos para uma segunda questão, uma questão FUVEST. Isso mesmo, FUVEST. Pausa o vídeo e tenta fazer. Olha só, na figura abaixo, o lado BC do triângulo é congruente ao raio da circunferência. Qual a medida do ângulo BAC? Ou seja, o cara quer que você calcule a medida desse ângulo, beleza? Que informação o cara me deu? Que BC é igual ao raio da circunferência. Então vamos colocar aqui, ó. Ele quer calcular o valor do ângulo A, BAC. Ele disse que isso aqui é raio. Galera, algo que é sempre uma possibilidade muito interessante de saída nesse assunto de ângulos na circunferência é você conseguir fechar, ó, triângulos utilizando o raio da circunferência. Porque pense comigo, se eu ligar isso aqui, não é raio? E se eu ligar daqui para cá também não é raio? Ó, conclusão, esse triângulozinho aqui, ele é equilátero, não é? E se ele é um triângulo equilátero, já que tem três lados congruentes, cada ângulo interno tem que medir quanto? 60 graus. Então esse ângulo central aqui mede 60 graus. E galera, aqui já morreu. Porque você viu uma consequência que dizia que o ângulo inscrito é a metade do ângulo central de mesmo arco. Então eu já sei que x é a metade de 60. Ah, Rodrigo, eu quero ir com calma. Beleza. Se o ângulo central tem a mesma medida do arco, eu sei que esse arco BC tem que medir 60 graus. Como o ângulo inscrito é a metade do arco, ele vai medir a metade de 60 graus, ou seja, ele mede 30 graus, a resposta é a letra A. Galera, perceba que quando você começa a fazer as questões, você enxerga que não é um assunto complexo, beleza? É um assunto tranquilo. Vamos para mais uma questão para a gente finalizar essa nossa aula. Repara só, pausa o vídeo e tenta fazer essa questão da PUC. Buf. Se liga só, ele quer saber a medida do ângulo X. Galera, o ângulo de 45 graus é um ângulo inscrito desse arco. É um ângulo inscrito desse arco, não é? Então ele mede a metade desse arco. Ele mede a metade desse arco. Então esse arco daqui vai medir o dobro do ângulo, não é verdade? E o dobro de 45 graus vale quanto? 90 graus. Não é? 90 graus. Agora, da mesma forma, 35 graus é o ângulo inscrito desse outro arco, não é verdade? Então ele tem que medir o quê? A metade desse arco. Consequentemente, esse arco mede o dobro de 35 graus. Ou seja, mede quanto? 70 graus. De boa até aí? Agora repare, o ângulo X que ele quer que você calcule é a semissoma dos arcos correspondentes. Não foi isso que a gente viu sobre ângulo de vértice interno? Ou seja, esse X vai ser o que, minha turma? 90 mais 70 sobre 2. Quanto é 90 mais 70? 160 graus sobre 2. Esse ângulo mede 80 graus e a resposta é a letra B de bola. Beleza? Então, esse foi o capítulo de ângulos na circunferência. Espero que tenham gostado. Espero que tenham acompanhado. A gente se vê no próximo vídeo. Abraço, axé. Fui!